Boa noite, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora mediadora Denise Balcone e hoje nós daremos início à nossa quinta aula sobre a disciplina de Tópicos em Computação 2. Lembrando que essa aula ela é uma aula gravada devido ao feriado. Antes de disponibilizar a gravação do professor Fabrício, gostaria de passar alguns recados iniciais. Pessoal, só lembrando que nós estamos aí com 4 atividades abertas para a realização. Lembrando que a atividade Estudo 1 e a atividade Mapa, nós temos 2 vídeos explicativos que vocês podem estar acessando, entrando no material da disciplina. Para a realização da atividade Mapa, nós temos um template padrão que também está disponibilizado no material da disciplina de vocês. Não deixe de acessar as horas complementares, de realizar as atividades extensionistas, pois vocês precisam, realizar elas para poder colar grau futuramente. Acessem sempre o material da disciplina, a sala do café, os comunicados que eu envio, pois são os meios muito importantes onde vocês receberão os recados, do que está acontecendo. Gostaria de convidá-los, a participar aí do programa Ampliar. Então, se você tem interesse de assistir monitorias, onde outros alunos ensinam vocês a realizar atividades voltadas à tecnologia, é só acessar o comunicado que eu enviei para vocês, que vai ter um link que vão direcionar vocês para o programa Ampliar. Aí lá naquele G-Site tem todas as informações necessárias. Nós também temos aí a comunidade dos estudantes no Discord. Então, se você tem ali interesse de conversar com algum colega do curso de vocês, fazer amizade, é só acessar esse QR Code aqui que vocês serão encaminhados para esse Discord, tá? Só lembrando que é um servidor exclusivo apenas dos estudantes, então é totalmente administrado e moderado pelos estudantes. Nós, professores mediadores, formadores, nós não participamos dessa comunidade. Se você tem interesse aí, as meninas, da área do TI, em participar do Woman in Cloud 2026, é só acessar esse QR Code na tela aqui, que vocês serão direcionadas ao site. Tá bom, pessoal? Isso é um programa aí, parceria com a Unicesumar, onde as meninas estão acelerando o protagonismo feminino na IA na nuvem. Nós também estamos aí com a parceria com a Santander, Apoio Financeiro Universitário 2026. São 140 bolsas de R$ 3.000 para apoiar na sua jornada acadêmica. As inscrições vão até dia 31/8. Só acessar o QR Code, pessoal. Nós estamos também com a Semana de Conhecimentos Gerais abertas para a realização. Então, ela se iniciou no dia 18/5 e vai se encerrar no dia 21/6. Então, vocês podem ganhar aí até 16 horas complementares, como também, se realizar o questionário de 10 questões, podem ganhar até 1 ponto na média do módulo 52. E nós também estamos aí com o Meu Papel no Mundo aberto para você selecionar se prefere receber o livro físico do módulo 54 ou utilizar a internet patrocinada, pessoal. Se você tem dúvida de como realizar esse processo, é só me enviar ali uma mensagem via Fale com o mediador. Agora eu vou convidar o professor Fabrício para iniciar a nossa aula e desejo a todos uma boa noite. Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui estou para mais uma aula, tá? Então, bem-vindos, certo? Todos à nossa quinta aula, de tópicos de computação em computação 2. Hoje a gente vai ser um pouco lá daquela ideia de onde guardar o código que nós vimos lá na gestão de configuração de sistemas e vai entrar em como produzir o código, sim, um código de excelência. Hoje o tema da aula é Extreme Programming, tá? Ou simplesmente XP, não é? Então, vamos lá que hoje o bicho vai pegar. Pois bem, a gente, assim, existem assim, muitos mitos, em relação ao XP, porque, assim, a gente que trabalhava com XP ganhou uma fama de maluco, né? Porque muita gente achava que aquilo ali era terra de ninguém, tá? Mas na verdade não.
Eu cheguei aqui em Brasília, tem mais ou menos uns 18 anos, e eu vim para trabalhar com XP, né? Então eu tenho uma ligação assim afetiva com, sim, com eh, eh, assim, esse método de desenvolvimento, né? Então, só que antes de a gente acelerar ali pro Extreme Program, a gente precisa fazer ah, assim, uma breve, mas essencial parada, assim, para alinhamento lá com a nossa última aula. Então, nós dissecamos a gerência de configuração de software para entender ali o Git, aí a gente viu como utilizar a estrutura, tá bom? A gente entendeu que ele é uma infraestrutura que não é somente uma ferramenta de backup em nuvem, né? Ele traz todo um conceito de governança e de isolamento baseado em uma DAG, né? Que é o grafo acíclico direcionado. Então nós aprendemos como transacionar assim, os nossos itens lá de configuração entre o nosso Working Directory, a Staging Area, o Local Repository. Também a gente viu como blindar a nossa baseline oficial, né? Assim, protegendo a branch. Viu como fazer os pull requests no GitHub, tá? E assim, e por que essa recapitulação é importante hoje? Certo? Porque o XP que vamos estudar agora é o braço tático dessa engenharia do manifesto ágil. Então, práticas como propriedade coletiva de código, integração contínua, simplesmente elas não funcionam no vácuo, né? Elas exigem obrigatoriamente uma fundação de gestão de configuração de software madura. Então, se o time não sabe ramificar de forma eficiente o código, certo? Os artefatos produzidos, se ele não domina o rastreamento via um ancestral comum, ou então se ele tem medo de resolver conflitos textuais de fusão, a engenharia ágil ela colapsa. Então, a gente entende que o Git e o GitHub são ferramentas que dão suporte de infraestrutura e de segurança para quem tem coragem, né? Que é um dos valores do XP. Certo? Então, a coragem para alterar, refatorar, para evoluir o software continuamente. Tá? Então, e fazer tudo isso sem corromper, né? O que foi feito. Então, a gestão de configuração de software e o XP, eles andam lado a lado ali, sabendo onde o código é governado. A gente vai agora entender um pouquinho como ele é produzido, beleza? Então vamos aqui passar adiante aqui alguns slides. Pois bem, a gente chega no princípio do início do começo, né? Então, para entender o XP, a gente precisa voltar lá nos anos 90, assim, especificamente em 1996, dentro da Daimler Chrysler. Aquela de carro mesmo. Então, o Kent Beck, que é um dos pais, né, da engenharia ágil, foi chamado para liderar o projeto C3, que era um sistema crítico, né, de folha de pagamento, que sim, já estava prestes a entrar em colapso, né, com o peso lá das metodologias em cascata. Então, a grande sacada do Kent Beck não foi inventar assim, práticas assim, mirabolantes do zero. Então, o que foi que ele fez? Ele olhou, certo? Assim, para ver ali sim, como funcionava, né, a engenharia de software tradicional, e nessa reflexão ele fez uma pergunta provocativa. Ele disse o seguinte: se esta prática é boa, o que acontece se nós a levarmos ao extremo, ao seu limite operacional? Sacada boa. Então, se revisar o código de forma tardia evita bugs, certo? Vamos revisar o código em tempo real. Ou seja, eu deixo para revisar o código depois que ele está pronto.
é uma forma de revisão tardia. Então vamos antecipar isso aí, cara, né? Então vamos fazer esse tempo real, né? Alguém está fazendo ali, dando um jeito de revisar aquele código, né? Aí daí vem a tal da programação em par. Aí outro conceito, se testar o software mitiga riscos lá na baseline, vamos escrever testes automatizados mesmo antes de digitar a lógica do negócio. Tá? Aí vem o TDD. Outro, se o feedback do cliente limpa o escopo, vamos trazer o cliente para sentar aqui do lado da gente. Tá? Senta aqui com o time de desenvolvimento todo dia, tá? Às vezes é chato pra caramba. Então, o XP ele nasceu como uma resposta técnica e pragmática a essa hipervolatilidade dos requisitos. Então, ele se focava em times pequenos, né? No máximo em times médios, assim, onde a velocidade disso aí e a qualidade tinham que andar lado a lado. Então, para a gente tirar essa filosofia do campo abstrato, assim, a gente vai fundamentar toda a nossa aula de hoje algo meio laboratório prático, experimental, tá? Então, a partir desse momento, ah, sim, a gente vai raciocinar como se tivesse sido contratado por uma empresa chamada Fastship, tá bom? Então, essa Fastship seria uma plataforma de e-commerce de alta performance. Então, eu vou utilizar aqui para gente ir colocando um rascunho, né? Fazendo aqui alguma coisa, o ScaleDraw. Beleza. Então, vamos colocar aqui o nome da empresa. É Fastship. Deixa eu ter. O nome da empresa é Fastship. Ok. Tá? Então, essa empresa é um e-commerce. Então, a nossa ideia está aqui. Ela é um e-commerce tá? Ela vai ser um e-commerce e desse momento a gente vai assim lidar com o desenvolvimento aí de um módulo de cálculo de frete. Beleza. Ok, então a gente vai ficar voltando aqui para fazer incrementos, né? Então vamos raciocinar como se o dono da Fastship tivesse sentado bem aqui, do nosso lado, atuando como um cliente ativo, né? Trabalhando. Então, a gente começa tudo isso aí buscando os valores do XP. Tá? Então, vamos voltar aqui para o slide. A gente precisa começar a trabalhar assim, buscando os valores, buscando os fundamentos do XP. Tá? Então, quando a gente traz assim, a ideia dos valores assim, do XP,
a ideia dos valores do XP, a gente tem que entender que o que sustenta os elementos que vão sustentar essa metodologia, né, diante de locais onde a pressão é muito forte. Então, o XP ele não se baseia em manuais pesados assim de processos ou então de ferramentas proprietárias caras. Tá? Na verdade, a ideia do XP é que ele seja governado por valores, certo? E esses valores desaguem, certo? Em outros elementos, né? Então, primeiramente, nós temos os 5 valores essenciais do XP, tá? Então, é um sistema de valores éticos técnicos que se ligam entre si. Então, o Kent Becker, ele mapeou originalmente 4, tá? 4 valores fundamentais, que seriam a comunicação, simplicidade, feedback e coragem. Só que mais tarde, certo? Ele adicionou um quinto elemento, que era um respeito. Tá bom? Eu sei que à primeira vista, assim, para quem está acostumado apenas com linha de código pura, essas palavras podem até soar subjetivas demais ou filosóficas demais. Mas quando a gente está falando de desenvolvimento, assim, prático mesmo, a gente está falando ali do chão de fábrica, assim, a gente precisa encarar esses valores como mecanismos de controle e sim, de arquitetura também. Então, esses elementos, eles são os parâmetros que vão ditar como o nosso time vai se comportar quando o caos se instalar no projeto. Tá certo? Então, imagine nosso cenário aqui. Na Fast Ship. Deixa eu voltar aqui para ela. Tá? Voltar aqui para ela. Voltar aqui para nossa Fast Ship. Então, veja só. Vamos pensar o seguinte. A gente tem que entregar, né, esse módulo de cálculo de frete. Se o time ele não se comunica, a gente vai escrever uma funcionalidade errada, tá? Então, comunicação. Então, se eu não me comunico, o meu módulo aqui pode sair errado. Confere? Ora, se essencialmente eu preciso de algo, eu preciso de informações para poder desenvolver esse módulo, tá? Se eu não estou passando as informações corretamente, eu vou ter um problema. Outra coisa, se nós não buscarmos vou pegar aqui, copiar aqui. Se a gente não buscar a simplicidade, se a gente não buscar a simplicidade, se a gente não chega aí, o código sim, vai acabar virando um monstro assim, impossível de manter. Vai crescendo muito e a gente perde o controle dele. Sem o feedback, sem o feedback, aqui,
Sem um feedback, a gente passa assim, semanas programando aí, pode passar, né? Semanas programando no escuro, tá? Programando no escuro, porque a gente precisa que alguém dê um retorno. Né? Lembrem-se que os requisitos aqui, eles não estão tão definidos assim. Os requisitos eles mudam o tempo todo, tá? Ah, outra coisa, se falta coragem, nem venha trabalhar com XP, cara. Nem venha trabalhar, tá? Aí, professor, mas por que isso tudo? Bicho, vai por mim. Vai por mim. O XP é assim, a gente precisa refatorar o código toda hora. Toda hora, porque você está fazendo incrementos toda hora. Tá? E muitas vezes você não tem uma matriz de rastreabilidade para saber as alterações ali. Então você tem que ter coragem. Você precisa conhecer muito o código que está ali. E nem sempre é um código que você escreveu. Tá? Então, tudo isso aí evita que a gente siga no caminho errado dentro da programação, dentro do desenvolvimento da aplicação, tá? Aí eu preciso, para poder permear tudo isso aí, eu preciso de um elemento essencial. Eu preciso de um elemento essencial aqui, que é o respeito, cara. E eu falo muito sério, né, com essa coisa de, de respeito, porque, assim, quem já trabalha na área entende o que eu estou falando. Muitas vezes, o processo de desenvolvimento, ele realmente vira um caos, cara. Ele realmente vira um caos. E, assim, a dinâmica, né, do XP, ela é uma dinâmica de pareamento. Uma dinâmica de pareamento, ou seja, eu estou trabalhando sempre com alguém do meu lado. Cara, se eu não tiver respeito pela pessoa que está ali do meu lado, essa dinâmica de assim, programação em par, a confiança técnica, cara, se acaba. E quando isso se acaba, destrói a produtividade. Você tem que respeitar quem está ali do seu lado. Tá? Então, esses 5 valores atuam como se fossem engrenagens. Se você remover uma delas, todo esse ecossistema tático aí do XP vai entrar em colapso. E ele entra em colapso, você acaba voltando para o modelo tradicional de desenvolvimento, que é lento e muito mais propenso a falhas. Então, vamos isolar cada uma desses valores, né, do XP e vamos trabalhar cada um deles. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar. Aí eu dou uma passadinha no conceito e retomo na sequência. A primeira coisa é a comunicação, né? Então, dentro da ideia do XP, a gente tem que sempre fazer um paradoxo, né? Um paralelo, na verdade, com o modelo tradicional. No modelo tradicional, a comunicação ela é assíncrona, tá? Você não vê o cliente. Ela também é burocrática, certo? E é toda feita em cima de artefatos estatísticos. Então, o analista de requisitos, ele escreve um documento, uma especificação aí de 60 páginas, aí envia lá para o arquiteto, lá por e-mail, aí o arquiteto desenha um diagrama e abre um ticket lá num Gira desse da vida para o desenvolvedor codificar assim, 3 semanas depois que aquilo ali foi
foi especificado e foi modelado. Qual o resultado disso aí, cara? O software no final, ele vai virar um telefone sem fio danado. Então ele vai resolver um problema, certo? Mas não vai ser o problema real do cliente. Então, quando a gente chega no XP, a ideia é elevar essa comunicação ao limite operacional. Então, a gente precisa, no XP, que seja feito um alinhamento síncrono, cara a cara ali, contínuo. Tá? A gente não quer intermediário, a gente não quer pilha de papel, a gente quer ser bem compreendido. Tá? E muitas vezes, quando a comunicação é fria e assíncrona, detalhes se perdem. Então, no XP, a gente sempre quer sim, que o cliente esteja ativamente inserido dentro do time. Ele é como se ele fizesse parte daquilo ali também. Então a comunicação ela serve para reduzir o tempo entre a dúvida técnica, não é dívida, é dúvida mesmo, e a decisão do negócio. Tá? Trazendo aqui para a nossa realidade, aqui para a nossa Fastship. Tá? Então, em vez de passarmos aí dias tentando adivinhar como prever todas as regras de logística, assim, do que a gente tem vigente no país, e colocando isso aí no banco de dados, a gente aplica aí o valor da comunicação ativa. Então a gente chega aqui, olha para o dono lá da Fastship, né, e diz aí, já aproveitando que ele está sentado ali do nosso lado, e a gente pergunta ele direto, ó, para iniciar aqui esse módulo de cálculo de frete hoje, qual é a regra de negócio exata que você precisa operando à tarde? Percebam, é uma pergunta muito direta. É uma pergunta muito direta. Eu até gostei, vou escrever isso ali. Ah, então, aqui para comunicação. Vamos colocar aqui. Ah, pergunta para iniciarmos sim, nosso módulo de cálculo de frete hoje. Sabe como foi que eu consegui colocar essa seta aqui dentro? Assim, para a gente calcular o nosso módulo de frete hoje, ficou legal isso aqui.
Beleza. Então, uma pergunta que pode ser feita aí pro, pro dono da empresa que está ali no seu lado. Tá ali no seu lado. Aí o cliente, ele tem mais condições de responder isso do que um analista, cara. Né? Aí ele pode te responder uma coisa, olha, eu preciso de um frete fixo de R$ 10 para qualquer produto e para qualquer região do país. Entendeu? Isso é uma regra, certo? Sem suposições, tá? Sem interpretações ambíguas de relatório, sem desperdício de esforço de engenharia. Então, nós temos o escopo real e validado em menos de um minuto de conversa, cara. Então, agora, para que esse canal de comunicação se mantenha, né, já que ele está estabelecido, a gente pode. Como é que a gente pode transacionar essa necessidade para o código de uma forma, sim, bem limpa, tá? Sem sujeiras? Então, vou até colocar aqui. Eu preciso de cliente. Preciso de um valor fixo de frete de R$ 10 para qualquer lugar do país. Né? Para qualquer produto e região do país. Tá? Algo simples. Algo simples. Então não houve aí muito tempo de conversa. Né? As histórias de usuário, elas são. A ideia, quando elas foram pensadas, elas foram idealizadas para que o próprio usuário fizesse. Então ela tinha que ser bem simples mesmo. É claro que isso aí mudou com o tempo e tal, e não é o, o nosso usuário que faz isso, né? Mas a ideia original era essa, tá? Vamos lá. Então vamos voltar aqui para o nosso. Eu nem mostrei como ficou. Então, eu estava escrevendo isso aqui, tá? Então, eu tenho a comunicação, eu lanço uma pergunta e o cliente já me responde, ok? Ele já está ali, já fala com a gente, beleza? Aí nós temos aí um segundo elemento que é extremamente importante, que é o nosso feedback. Sim. Tem muita gente que se incomoda, né? Tem muita gente que se incomoda com o feedback. Só que a gente entende no XP o feedback como um sistema malha fechada em tempo real. E o que é isso? No desenvolvimento tradicional, o feedback é tardio e traumático sempre. Ele acontece normalmente na fase de homologação, assim, meses depois do código ter sido escrito. Então, no XP se encurtou esse ciclo, certo? Então, você pega esse feedback em minutos depois de você ter escrito. Você faz aqui, já manda, pede, dá uma olhada aí, mano. Tá? Então, esse feedback ele vem de 3 fontes. Primeiro, do sistema. E como do sistema? Teste, pô. Você faz teste de unidade. O segundo feedback, ele vem do programador que está do seu lado, fazendo lá
a programação em par. Então essa é a revisão síncrona. E do cliente, né? Certo? Aí o cliente ele faz essa validação através das pequenas entregas. Você só avisa, ele vai lá e testa. Dá uma olhada, valida aquilo ali. Então, vamos lá. Vamos aqui voltar para o nosso ScaleDraw. Tá? Então, a gente vai trabalhar agora com feedback. Então, vou trazer isso para cá. Beleza. Então, o cliente acabou de dizer que o frete deveria ser fixo em R$10. Então, nesse momento aqui, eu já estou escrevendo uma função que pode ser calcular frete, tá? E essa função ela vai fazer aqui um return, certo? 10.0. Correto? A função ela é totalmente baseada, certo? Naquilo que foi sim, que se ouviu lá no requisito. Então, nesse momento, se dispara o teste automatizado. Então, você não pode esperar terminar o sistema inteiro para ver se a regra tá correta. Então, você roda o teste agora, e se ele der um retorno binário, esse tipo verde para o sucesso, vermelho para o erro, beleza. Beleza, tá? Se o teste passar, eu chamo o dono lá da empresa, né, o dono da Fast Ship, e mostra aqui a funcionalidade operando no ambiente de desenvolvimento. Tá? Então, esse retorno da informação ele vai ser imediato, certo? E esse retorno imediato é o que permite a gente corrigir uma rota ali antes que o erro se torne algo caro, certo? Algo estrutural. Então, se o cliente olha para essa tela que você escreveu e diz, esqueci aí de mencionar que para o Sudeste é só cincão, tá? Então, a gente já recebe isso aí em segundos, esse retorno, né? E não em semanas. Então, o erro dentro do XP, ele não é um fracasso. O erro é um ativo de aprendizado que só tem valor se for detectado rápido. Então, para ter a disposição de mudar o código assim que o feedback chega, nós precisamos de um valor que muitos têm medo de exercer, né? Que é a coragem, Então, vamos trabalhar com esse aspecto coragem agora, tá bom? Vamos baixar aqui. Voltei aqui pro slide. Deu até saudade do Coragem agora. Quem não assistiu esse desenho, né? Então, o que acontece? Sim. A coragem dentro da programação, assim, talvez seja o valor mais mal compreendido. E eu até arrisco dizer, assim, que mais negligenciado pela maioria dos devs, assim, do mercado, tá? Quando a gente fala de coragem no XP, nós não estamos falando de uma característica romântica lá, ou de agir com impulsividade, tá? No nosso contexto, a coragem é a disposição interna e técnica para tomar decisões difíceis no momento certo. Aí, fazendo isso, procura-se priorizar, assim,
a saúde, né, ao longo do prazo dessa arquitetura que foi, pensada e do produto em si. Então, o desenvolvedor tradicional, quando ele olha para um código assim confuso, mal estruturado, código antigo, ele costuma adotar uma postura mais esquiva, tá? É aquela máxima, não é? Da programação, tá funcionando, não mexe. Então o cara pensa, olha, melhor não mexer nisso aí para não quebrar, sim, já que tá funcionando aí, tá? Aí ele pega, deixa essa dívida técnica acumular até que o sistema se torne totalmente ingovernável. Então, no XP a gente pensa de forma totalmente oposta, cara. Então, dentro do XP, a gente não deixa esse tipo de coisa acumular. Não deixa. Até porque, eh, assim, a gente vai fazendo construções em cima daquilo, tá? Então, se eu tenho esse tipo de problema, tá? E, assim, eu preciso refatorar aquele código, mesmo que seja de forma agressiva, né? Assim, porque assim, o feedback que você recebe, nesse caso, o feedback é, normalmente do seu par ali na programação, assim, esse feedback vai apontar, assim, muitas vezes uma falha de design, tá? Vai apontar uma falha de design. Então, eh, nessas horas é preciso ter coragem de deixar aí passar aí dias aí de trabalho, certo? Assim, a gente não pode esperar e detectar isso aí lá na frente, tá? Então, a, assim, um princípio muito grande, assim, muito importante é você ser transparente com o cliente, né? Principalmente sobre os prazos assim viáveis, sobre riscos sistêmicos. É importante essa, não é nem só coragem, é honestidade, cara. Então, ah, trazendo para o nosso contexto lá da Fast Ship. Vamos aqui. Vamos aqui voltar para Fast Ship. Tá. Aqui. Deixa eu jogar aqui a coragem para cima. Tá? Então, ah, vamos nos lembrar o seguinte. Nós escrevemos uma função extremamente simples que apenas devolvia R$ 10 de frete fixo. Tá? Então, o negócio estava estável, estava funcionando. Mas agora, o dono lá da Fast Ship traz essa mudança aí de estratégia. Sim. Aí entra um segundo incremento. Então, a partir de agora, se o carrinho de compras do cliente passar de R$ 100, por exemplo, o frete tem que ser grátis também. Caso contrário, se mantém aí os R$ 10. É aqui que entra a coragem técnica, né? Assim, a gente não vai fazer um remendo ou uma gambiarra rápida ali por cima do código, tá? Isso aí não é só se livrar do problema. A gente vai abrir uma função, certo? Reestruturar a lógica, reescrever os testes automatizados que correspondem a isso aí e alterar a baseline com segurança, tá? Então, no XP é necessário ter a coragem de mexer naquilo que está funcionando, certo? E a gente faz isso porque confia na nossa esteira de teste, a gente confia na nossa infraestrutura de gestão de configuração. Então, toda a coragem do XP ela é sustentada por essas competências técnicas. Tá? Então, se nós temos a coragem e as ferramentas para alterar o código, né, à medida que o negócio exige,
Sim, qual vai ser o princípio aí de design que vai nos impedir de transformar essa alteração num caos, tá? É justamente o nosso, eh, o nosso pilar. Deixa eu colocar aqui. Alterar de forma consistente a função calcular frete. Aí a simplicidade aqui, ela, assim, ela que vai representar o grande ganho de produtividade que um time pode ter. Então, no XP, a simplicidade, ela não significa fazer algo, fazer o que é fácil, né? Ou então fazer de forma rudimentar. Na verdade, ela é uma decisão arquitetural consciente que é baseado naquele princípio do Yagni, né? Que é o "you ain't gonna need it". Então, é aquele princípio do você não vai precisar disso agora. Tá? Então, o erro mais comum assim, na engenharia tradicional é o overengineer, certo? O overengineering, assim, o desenvolvedor ele recebe uma tarefa que é simples e começa a projetar uma solução genérica e ultra flexível para prever problemas que talvez nunca nem existam, cara. Ele cria abstrações complexas, bancos de dados redundantes, interfaces infinitas, só por segurança, porque vai que o cliente precisa disso um dia, tá? E o resultado disso aí é um código pesado, difícil de testar e caro de manter. Então, no XP se faz o oposto. Né? A solução é projetada do jeito mais simples que resolve o problema hoje. Certo? Aí mantém aquele código limpo o suficiente para que ele possa evoluir no dia seguinte. Então, aplicando aí essa simplicidade dentro do, do nosso da Fastship, né? Então, a gente recebe um determinado pedido do cliente, né? Que é o de frete grátis acima de R$ 100. Então, o desenvolvedor tradicional pensaria, olha, vou criar aqui uma tabela de regras de frete no banco, um motor de busca de políticas para aplicar nisso aí e uma API de geolocalização. Tá? O engenheiro XP, cara, o desenvolvedor XP, ele olha para esse código aí e faz apenas o que foi solicitado, que vai ser algo do tipo, vamos aqui, ah, tá? Então, é, tá. Ah, se o meu carrinho for maior ou igual a 100, ah, se for maior que 100, return 0.0. Não é isso? Se eu tiver compras acima de R$ 100, o frete é grátis. Tá? Acima de R$ 100 o frete é grátis.
mas tá, falta um else só aqui, né? Else. Dei um desconto que eu não estou usando a IDE aqui. Então, o desenvolvedor XP ele vai fazer algo do tipo assim, cara. Mas tá tudo hard coded, né? Rapaz, isso aqui é só o começo. Depois você vai refatorar isso aqui. Então, isso é simplicidade. Se amanhã o cliente mudar a regra para 150, a nossa mudança vai levar aí 10 segundos só, velho. Se levar tudo isso. Se a gente tivesse construído um motor de regras intergaláctico, né? Super Saiyajin nível 5, tá? A gente levaria aí horas para atualizar, para testar. Então, a simplicidade garante a manutenibilidade. Então, nós não tentamos prever o futuro. A gente, a gente prepara o presente para que o futuro ele não seja pesado, não seja um fardo. E para que esse código aqui ele seja mantido por todos, a gente precisa daquilo que vai sustentar o time, né? Que é o respeito. Que é o respeito. É por isso que está aqui branco como se fosse uma bandeira da paz, tá? Porque é o seguinte, dentro desse pentagrama aí de valores, ah, o que vai dar liga nisso tudo e vai viabilizar todos os outros vai ser o respeito, cara. O Kent Beck, ele não adicionou esse valor à segunda edição lá do livro XP por mera formalidade corporativa, tá? Então, dentro do desenvolvimento, a gente não enxerga o respeito apenas como um princípio ali de convivência social. Nós tratamos esse respeito como um ativo crítico, né, que garante ali a sustentabilidade e a segurança da equipe. E o que significa respeito na prática aí no XP? Significa que todo dev do time respeita o código alheio, certo? Mas não idolatra ali o código, assim, você não vai achar que aquilo ali é um território intocável. Tal. Só significa que quando o seu par, o cara que está programando do seu lado, aponta uma falha arquitetural, um code smell no seu código durante a codificação, você não pode encarar isso como um ataque pessoal. Você tem que encarar isso como um mecanismo de garantia de qualidade lá da nossa baseline. O respeito, nesse caso, significa entender que o ritmo de trabalho e a saúde mental do time impactam diretamente na taxa lá de injeção de defeitos do software. Aí, olhando aqui dentro do nosso fast ship, tá? Se eu não respeito a capacidade técnica de vocês, ou me torno um gargalo ali de silos de informação, mantendo aquilo para mim, eu começo a querer esconder o código ali do frete ali na minha máquina, evito o push, e não permito que ninguém mexa na minha lógica. Cara, o respeito mútuo é o que vai quebrar o ego ali do programador comum, cara. E vai permitir o cara adotar de fato esse conceito de propriedade coletiva, tá? Eu respeito o trabalho de vocês o suficiente para saber que qualquer um pode abrir aquela função complexa de calcular frete amanhã cedo, refatorar e melhorar a legibilidade lá, comitar com segurança aquilo. Então, no XP, o código pertence ao time. E a integridade dele é responsabilidade solidária de todo mundo. Beleza? Então, agora que a gente já tem os valores, a gente vai passar para os princípios práticos, né, do XP. Então, vamos aqui. Então, vamos aqui passar, né? Já a gente falou de todos eles. A simplicidade.
respeito. Tá? Então a gente entra aí nos princípios do XP. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Então, dentro desses princípios que nós temos do XP, nós começamos com aquilo que é bem característico, né? Que é o feedback rápido. Então, saímos lá da esfera de valores para entrar nessa ideia e, assim, se nós concordamos que o feedback é um valor, né, está lá dentro daqueles 5 valores, o princípio nos diz como eu devo operar. Tá? Então, a forma de operar o feedback é por meio de ciclos de tempo mais curtos possíveis. Então, quando eu penso no modelo tradicional de desenvolvimento, o feedback é um processo de baixa frequência, até porque o cliente nunca está ali. Então, você escreve o código hoje, ele vai QA na semana que vem e o cliente só vê daqui a um mês. Então, no XP, a gente, como eu já falei para vocês, a gente eleva isso aí no máximo, assim, a frequência. Então, o feedback rápido ele vai acontecer em algumas camadas. Em milissegundo, certo? Quando o programador que está sentado do seu lado corrigindo um erro de digitação ou de lógica, o que você está escrevendo, ele já está dizendo que a linha está errada. Tá? Dá vontade de bater, mas é isso. Em segundos, né? Quando você faz um teste de unidade e tal, e você vem e tira da execução daquele teste de unidade a correção ou não daquilo ali. E em minutos, quando você joga ali dentro da sua integração contínua, que vai validar o build em um ambiente limpo. Então, aplicando esse conceito lá dentro do módulo lá Fast Ship, a gente assim, acaba de alterar a regra para frete grátis acima de R$ 100, certo? Então, no exato momento que a gente termina o if, a gente não abre o navegador, certo? Para testar manualmente. Não faz isso. A gente roda a nossa suíte de testes. Então, o feedback é instantâneo, certo? Você recebe lá, deu verde, beleza. Então, esse princípio é o que vai dar para a gente a segurança para cumprir assim, o valor coragem, para aplicar a coragem. Eu só tenho coragem de mexer no motor de frente de um sistema, e esse sistema é um sistema caro principalmente, que fatura muito, porque você vai receber um feedback rápido se alguma coisa der errado ali no desenvolvimento. Então o feedback rápido vai te permitir é, é, fazer com que a baseline seja um ativo vivo, na verdade, e não um museu de código lá que ninguém pode tocar. Então, para que esse feedback ele seja eficiente, o código precisa ser fácil de entender, ser fácil de testar, ok? É por isso que a gente passa aqui para o nosso segundo princípio, que é aquele da presunção de simplicidade. Tá? Então, a simplicidade assim, é algo meio que imperativo. Né? Então, a simplicidade, esse princípio, essa presunção de simplicidade, ela dita a nossa atitude mental sempre, quando vai escrever qualquer linha de código. Tá? Então, a gente entende que a solução mais simples possível é aquela solução correta até que prove o contrário. Tá? Quando a gente pensa no modelo tradicional, os devs sofrem assim, de uma ansiedade crônica por antecipar o futuro. Né? Assim. Então eles olham para um requisito e pensam, olha, hoje o cliente quer calcular o frete da Fast Ship com um valor fixo, mas amanhã se ele quiser calcular por cubagem, certo? Peso, transportadora terceirizada, certo? Rotas de drone, variação do preço do diesel. Então ele começa a se imbuir, se embutir medos assim, em si. Então,
com medo de ter que alterar o sistema depois, os devs normalmente criam uma infraestrutura assim gigante, certo? E logo ali assim de cara, certo? Para assim, para poder tratar coisas que é possível que nem aconteçam. E na maioria das vezes não acontece. Tá? Aí o real problema disso vai ser o desperdício de tempo, né? Tempo é dinheiro. E de complexidade que você vai jogando em cima daquilo. Então você gasta o orçamento do cliente construindo algo que ele não pediu, cria um código difícil de testar e, para piorar, na maioria das vezes, esse cenário que você pensou não vai acontecer, cara. Então, é por isso que o XP ele quebra esse ciclo com uma premissa bem dura, né? É aquela de tratar o seu design do software como um design ali emergente. Aí o que é isso? Nós projetamos para o cenário real de hoje, garantindo que o código seja limpo, seja maleável o suficiente para absorver a complexidade que virá no dia seguinte, se ela vir, tá? Então, dentro ali do nosso método ali, cálculo de frete, a gente colocou uma verificação com um if simples, né? Então, presumir simplicidade significa que a gente não vai transformar esse if em um padrão de projeto. O cara pega ali, não, aí isso aqui pode ter muitos ifs. Vou transformar isso aqui num strategy. Certo? Ou então, vou injetar um motor de regras aqui. Ah, cara, se o código atual atende a especificação lá da baseline, passa nos testes, o cliente aceita aquilo ali, o nosso trabalho foi concluído, cara, tá? Então manter esse sistema simples é interessante, é importante, porque ele vai dar agilidade para a gente poder mexer nas transformações, né? Porque as transformações virão, as mudanças virão, tá certo? Ah, essas mudanças, elas são incrementais, tá? Toda mudança aí no, assim, ela é incremental dentro do modelo ágil. Então, se nós aceitamos o valor da simplicidade e a gente entende que o design do software é emergente, a pergunta que vai surgir sempre vai ser: olha, como é que a gente transforma aí um sistema simples em um sistema robusto, sem introduzir caos, sem quebrar a produção? Né? Então, a resposta ela está na taxa de granularidade, assim, dessas alterações. Tá? Então nós evoluímos o software assim, por intermédio assim, de pequenas fatias verticais, né? Um passo de cada vez, um pouquinho. Tá? Ao invés de fazer como na engenharia, sim, no modelo cascata, né, dos modelos tradicionais, e tratar essas mudanças como grandes eventos, né? O time, assim, o time ele passa semanas ou meses isolados em uma branch, né, quando está no modelo tradicional, modificando aí dezenas de arquivos, alterando o esquema de banco, reestruturando componente, para fazer uma grande entrega. Até o pessoal chama de Big Bang Release, né? Então, essa abordagem, cara, tem um problema, porque o risco de integração aí vai para as alturas. Quando você tenta juntar, muitas vezes isso aí, lá na baseline, os conflitos de fusão, eles são destrutivos. Então, você tem um monte de efeito colateral imprevisível. Assim, o bug track assim, vai ser terrível. Assim, vai ter que procurar ali absurdamente. Então, a ideia sempre é inverter esse paradigma, né? Então, é quebrar grandes problemas em incrementos tão pequenos, que sua
inclusão lá no repositório seja algo bem trivial e seguro. Então, cada incremento desse deve ser uma funcionalidade autônoma, né? Onde você projete, codifique, teste, né? Isso aí e depois integre lá na baseline, certo? Em pouco tempo, em horas, minutos, tá? Então, ah, é só olhar ali aquela ideia que a gente fez ali na Fastship, tá? A gente não tentou criar um algoritmo de frete completo com todas as variáveis logísticas ali imagináveis de uma vez só, tá? No primeiro incremento, a gente criou e homologou o frete fixo de R$ 10, tá? Aí o código era simples, passou lá nos testes e a baseline fica estável. No segundo incremento, sem alterar a estrutura central, foi feita a injeção de um incremento dentro de uma condicional. Então, se o carrinho for maior que 100, o frete é grátis. Então, isso aí a gente roda de novo, certo? E tem sucesso também, cara, porque é pouco. Aí vocês entendem a dinâmica, independente assim de ser só uma simulação de ideias ali, você entende como o sistema ele evolui assim de uma forma mais orgânica e controlada. Imagine só, se no incremento 2 fosse introduzido aí num incremento, assim, algum um bug qualquer, tá? A gente ia saber exatamente onde estava, porque a única coisa que mudou no contexto inteiro foram aquelas 2 linhas lá, 3 linhas de regra, tá? Então essas mudanças incrementais elas diminuem muito o risco técnico. Tá? Aí consegue manter a integridade lá do grafo do Git ali estável, tal. Você tem previsibilidade dentro do seu modelo de negócio. Tá? Ah, a gente tem a questão da aceitação das mudanças, né? Eu coloquei aqui até o Thanos, né, dizendo que é inevitável. E de fato as mudanças são inevitáveis. De fato elas são inevitáveis. Tá, assim, dentro do modelo assim, tradicional de desenvolvimento, a mudança lá de requisitos no meio do projeto é pior do que xingar a mãe, cara. Então, o- o- os caras assim veem como um evento assim, catastrófico. Aí o time se blinda por assim, atrás de contratos assim rígidos, assim, os processos formais assim de controle e autenticação para tentar dificultar, né, a vida do cliente nesse sentido. Por quê? Porque qualquer modificação tardia em um sistema totalmente acoplado vai exigir semanas aí de retrabalho. Aí você tem a codificação, testes manuais, eh, aí tudo isso vai gerar instabilidade na baseline. Então o dev que trabalha nesse tipo de modelo de desenvolvimento, ele enxerga a mudança como um inimigo, cara, assim. Por quê? Porque de fato vai destruir o planejamento dele. A mentalidade no desenvolvimento ágil, especificamente aqui no XP, é o oposto, né? Aqui a gente não só tolera a mudança, a gente abraça a mudança e entende que aquilo é uma vantagem competitiva para o negócio do cliente. A gente assume que assim, os mercados eles são dinâmicos, tá? Eh, a gente entende que o cliente legítimo não sabe tudo o que quer num dia só. Então o cenário competitivo, ele vai mudar ao longo do desenvolvimento também. Então, a nossa métrica de sucesso não é o cumprimento cego de um plano feito há 6 meses lá, cara, mas a capacidade técnica de entregar o real valor hoje. Agora é o seguinte, preste atenção numa coisa. Aceitar mudanças não é sinônimo de bagunça, tá bom? Não é sinônimo de amadorismo, de fazer de qualquer jeito. Então o time ele só consegue aceitar as mudanças assim, porque ele está respaldado pelos 3 princípios que a gente já falou, tá?
Então, como a gente tem um feedback rápido através dos testes, a gente sabe em segundos se a mudança quebrou o sistema, tá? Como a gente presume a simplicidade, o nosso código tem poucas linhas e tem um acoplamento muito baixo, certo? Sendo fácil de alterar. E como nós avançamos em mudanças incrementais, essa regra entra na baseline sem risco de uma integração aí que acabe destruindo, gerando conflitos. Tá? Aí vamos lá. Vamos pensar aqui na nossa na Fast Ship. Tá? Pensar aqui na Fast Ship. Vou pegar aqui. Tá, tá beleza? Tá. Então o que acontece? O que acontece aqui? Imagine aqui que esse módulo de frete tem aquelas regras anteriores, né? Frete fixo, frete grátis, acima de R$ 100, está rodando redondinho. Tá? Aí o dono da Fast Ship chega pra gente e diz assim, pessoal, o nosso principal concorrente acabou de lançar aí uma campanha de frete grátis para compras acima de R$ 80. Eu preciso derrubar a nossa meta de 100 para 80. Senão a gente vai perder mercado. Tá? Então, em um ecossistema rígido, o time ia entrar em pânico. Estimaria aí pelo menos 2 semanas de análise de impacto e teste de regressão. Dentro de um time XP, tá? A única coisa que vai ser feita é alterar lá, dentro do if de 100 para 80. E vai funcionar do mesmo jeito, cara. Tá? Então, essa flexibilidade é utilizada para impulsionar, na verdade, o negócio. Né? Então, assim, a gente tem aqui essas diretrizes conceituais aí do XP finalizadas nesse princípio, né? Então a gente agora vai partir para as práticas, né, que são realizadas no XP. Tá? As práticas que são realizadas. Então a ideia principal, deixa eu voltar aqui o nosso slide. Deixa eu voltar aqui. Primeiro deixa eu alterar aqui o valor, né? Aqui não é mais 100, aqui é 80. Olha que tristeza. Mas vamos lá. Vou voltar aqui. Pronto. A gente entra aqui nas práticas do XP. Então a primeira coisa é a equipe integrada, né? É o whole team. Então, a primeira dessas práticas, né, do XP, ela trabalha, assim, não vê como uma espécie de linha de montagem industrial que está isolada, tá? Então, dentro de um modelo tradicional, o cliente fica lá na diretoria, ou então fica lá na área de negócios, os analistas ficam em outra gerência, os programadores ficam lá trancados lá no calabouço da fábrica de software, se comunicam só com relatórios semanais ou então com tickets lá. Isso gera um impacto, cara. Isso gera um desalinhamento técnico, certo? Gera lentidão nas decisões. Então, a ideia dentro do XP é que todas as pessoas necessárias para o sucesso do produto, todas essas pessoas devem fazer parte de uma única equipe unificada e, preferencialmente, elas devem compartilhar o mesmo espaço lá de trabalho físico ou então virtual. Tá?
E quando o XP diz ali todas as pessoas, ele inclui de forma mandatória, assim, e ativa o cliente, tá? Ou PO, ou assim, um especialista de negócio. Então, o cliente não é só alguém que a gente visita aí uma vez por mês, tá? Ele senta do lado ali todo dia, ele tá passando, ele olha, tá? E é engraçado porque ele se empolga mesmo. Tem cliente que vai se empolgando com aquilo ali, ele começa a achar que, sim, ele começa a ter aquilo, não só achar, né? Ele começa a ter aquele sistema como o dele também, porque ele está trabalhando ali. É algo que fica mais pessoal para ele. Entende? Então isso aí é bem importante, cara. Eu acho isso aí bem interessante dentro do modelo do XP. Beleza? Vamos seguir aí em frente, vamos dar uma adiantada. Então, o XP tem algumas práticas, né? Então, até esse. Eu peguei essas imagens assim e trouxe elas bem parecidas, porque aqui nós temos o time integrado, e esse time integrado tem papéis distintos. E eles entram, todos eles, no jogo do planejamento. Tá? E o que vem a ser o jogo do planejamento? Tá? Entenda o seguinte: o planejamento do XP é como se fosse uma negociação de fronteiras claras entre dois papéis: o negócio, que é o cliente, e a tecnologia, que somos nós, né, os devs, é o nosso coach, o tracker, são as pessoas que estão envolvidas dentro do processo de desenvolvimento, tá? Então, há uma divisão bem clara de responsabilidades que vai evitar aquela pressão política e desalinhamento de expectativas. Então, o que acontece? O cliente ele define o valor, ele trabalha, fornece, né, as histórias de usuário, determina o que o software deve fazer e vai ditando ali a propriedade comercial, tá? Sim, dando prioridade a ela. Ah, assim, ele quem vai escolher o que é mais relevante para o negócio, tá? E os programadores, eles vão definir o custo e a viabilidade, né? Então, a gente estima o esforço técnico de cada história e trabalha com um esquema de pontuação, tá? Assim, a gente alerta sobre riscos arquiteturais, a gente aponta que a nossa capacidade de entrega é X, né? E a gente faz isso com base no histórico técnico dessas entregas. Então, o cliente ele nunca vai ditar o ritmo que a gente deve codificar. E os programadores também não vão dizer qual é a funcionalidade que será mais importante. O jogo aqui acontece nessa interseção, tá? Então, se a gente trouxer para dentro dessa realidade aí da Fastship, o dono da plataforma chega aí em uma reunião de planejamento, assim, com duas demandas na mesa para o módulo de frete. O primeiro é o cálculo de cubagem e peso das mercadorias grandes, tá? E a nossa nova regra de frete grátis para compra lá de acima de R$ 80. Então, como o cliente está presente, ele diz: olha, pessoal, comercialmente o frete acima de R$ 80 é vital, assim, para a gente bater ali a campanha do concorrente. Exemplo. Ah, aí ele também pode dizer: olha, o cálculo aí de cubagem pode esperar e ir até a próxima iteração. Então, quando a gente analisa a história lá do frete grátis, a gente calcula ali o esforço e diz: perfeito, essa história aqui é 2 palitos. A gente resolve aqui rapidinho, tá? Então, o Planning Game ele serve justamente para substituir a burocracia ali envolvida nisso. É como se fosse um contrato ali de confiança de curto prazo, tá? O time tenta planejar o impossível, não tenta, né, planejar o impossível. O time planeja aquilo que é viável, aí ele mantém a baseline protegida
e o foco lá que gera o retorno financeiro imediato para a empresa, tá bom? Então, desse jeito a gente, assim, fecha um escopo mais enxuto, né, e priorizado, tá? Então, a ideia sempre é que o cliente receba o valor dessa regra o mais rápido possível na produção, tá bom? Ah, as práticas do XP. A gente já falou aqui, essas versões pequenas, os small releases, eles são, assim, elas são uma forma de fazer com que o código ele não fique mofando lá nas branches tal dos desenvolvedores. Ah, então, quando a gente olha para um modelo mais tradicional, e a gente sempre está fazendo esse paralelo, né? Quando a gente olha para o desenvolvimento tradicional, as entregas elas funcionam no formato de grandes blocos, né? Os monolitos gigantes ali entregues. Aí o time ele normalmente passa aí de 3 a 6 meses lá codificando um monte de funcionalidade. Aí só depois que ele vai entregar, tá? Só depois é que ele vai fazer lá o deploy lá em produção. Isso de cara traz um risco arquitetural grande, tá? Quando você coloca ali centenas de alterações complexas, tá? A probabilidade de você ter um colapso aí, assim, é grande, tá? Então, se algo der errado, você descobrir dentro dessas mais de 2.000 linhas aí que foram escritas, ah, vai ser complexo, cara. Não vai ser fácil, tá? E, assim, você também tem que entender que o cliente, ele quer receber o produto dele. Então, se você trabalha com um modelo tradicional, tá, você só vai fornecer qualquer coisa para o cliente depois de meses, cara. Então, ele quer ver a cor do dinheiro que ele investiu no software, tá bom? Então, quando a gente trabalha com essas releases menores, tá? A diretriz que a gente estabelece é, olha, coloque o software em produção o mais cedo possível e com a maior frequência que o negócio suportar. Então, as versões que são geradas, elas devem, sim, devem ser entregues em ciclos aí de poucos dias ou poucas semanas. Semanas eu já acho muito, assim. Tem que ser pequena mesmo, tá? Então isso aí vai salvar aí para que a gente não entregue nenhuma tranqueira lá em produção, beleza? Ah, isso aqui é da capa de um livro da O'Reilly, tá? É justamente sobre small release. A ideia é que, assim, os pequenos frutos é o que compõe a árvore, né? Você não precisa entregar a árvore inteira. Uma parte já é significativa o suficiente. Então, dentro das práticas do XP, nós temos também os testes, né? Temos os testes de aceitação que são construídos aí pelo, ah, assim, são os testes que o próprio cliente executa, tá? E ele faz junto com uma equipe técnica que está ali. Ah, então, você sobe esse seu código para um ambiente de homologação, tá? Para um ambiente de homologação para ser testado, para ser validado. No XP também se trabalha muito com metáforas. Então, as metáforas sobre as histórias, elas facilitam, assim, a, facilitam o entendimento, tá? É tipo, olha, em vez de ficar falando, discutindo aí a respeito de microserviços, de orquestração logística baseada em evento, a gente pode criar uma metáfora e chamar tudo isso aí de carteiro, não é isso? Então, todos do time
Você é desde programador júnior ao investidor lá da empresa, eles sabem exatamente o que o carteiro faz. Ele recebe um pacote, lê o endereço, calcula, ah, assim, o valor ali de selo e vai despachar. Então, a metáfora ela serve para unificar essa comunicação e deixar simples também, né. Outro elemento dentro das práticas é a propriedade coletiva, né? Nós já falamos sobre isso. Ah, o código pertence ao time inteiro, tá? O código pertence ao time inteiro e a gente tem que aceitar isso aí. Não é aquela coisa do código ser meu, o código é de todos. E se aplica muito o princípio do escoteiro, né? O princípio do escoteiro, certo? Que é definido pelo próprio Robert Martin, né? Pelo próprio Uncle Bob, ele fala disso, que é você deixar o código melhor do que você encontrou, tá? Então depois você voltar aquilo ali, você precisar mexer nele, você tem que deixar melhor, tá bom? Ainda dentro das práticas, é importante que a gente defina um padrão, né? Esse padrão deve ser definido assim, no início do desenvolvimento, tá? Então, para que todos, é como se a gente definisse um idioma, cara. A gente define um idioma e esse idioma é, assim, é entendido, é compreendido por todos. Não pode faltar a nossa integração contínua, né? Porque logo depois que a gente termina, a gente sobe o código lá para o nosso repositório. Lá do repositório mesmo, deve ser disparado algo de forma automática, para que o código seja enviado lá para, sim, a gente consiga auditar todos os itens de configuração. Então, é importante a gente integrar o nosso código lá no repositório várias vezes, assim, ao dia. Normalmente, com o XP, nós fazíamos isso 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Assim, perto do almoço, a gente fazia 3 da tarde e 5 da tarde. Normalmente era assim. Então, a gente tem que entender, né? Cada push que a gente dispara dentro da nossa branch lá pro Git, certo? Precisa acionar uma esteira que compila o projeto do zero, tal, passa pela suíte de testes, roda as análises estáticas lá de segurança, tá? Então, isso aí precisa estar orquestrado, tá? E a gente precisa de um ritmo sustentável. Um dos grandes problemas do projeto qual eu vim trabalhar aqui no XP é que o chefe ele era insano, assim, gente boa, mas ele era insano nesse sentido. Até ele achava que a gente tinha que trabalhar sábado, domingo, então o ritmo foi estressante. Eu ainda aguentei trabalhar 5 anos, né, nesse projeto, mas só aguentei trabalhar 5 anos porque esse chefe ele saiu e quem o substituiu era uma pessoa muito tranquila, assim, sabia lidar muito bem com essas coisas, né? Com esse ritmo. Vamos aqui seguir em frente. Aí a gente já falou aqui algumas vezes, né? Algo que nós precisamos é deixar um design simples, tá? Deixar um design simples. Evitar as armadilhas lá do over-engineering, beleza? Nós falamos também de equipes e papéis. Então, cada qual aqui tem a sua importância. Então, o programador, ele é algo assim que eu considero assim,
o elemento central, tá? Não que ele é o mais importante de todos, mas ele é um elemento central nisso aí. Por quê? Porque o programador dentro do XP, ele não só programa, cara. Ele é um arquiteto, ele é um analista, tá? Então ele tem que ser alguém experiente já na área para poder dar assim vazão a essas demandas urgentes. E tem outra coisa no XP. É importante que os pares formados eles tenham conhecimentos equivalentes, estejam no mesmo nível, tá? Você não pode colocar um sênior com um júnior, por exemplo, tá? Mesmo profissionais que estão dentro do mesmo nível, sim, sênior, pleno ou júnior, esses profissionais às vezes têm uma variação, né, de qualificação. Então a ideia é deixá-los mais próximo possível daquilo que os dois fazem, tá bom? Porque assim, se ficar desequilibrado, como é que um vai corrigir o código do outro, tá bom? Ah, me perdoem pela licença, assim, mas coach, assim, eu era adolescente, né, nos anos 90, no começo dos anos 90. E assim, o Phil Jackson era o técnico dos Bulls, né? Era o técnico do Michael Jordan, do Scott Pippen. Esse time era fantástico. Ah, então, ah, se a gente pensar nos programadores como sendo o motor, né, do XP, o coach ele é um sistema de navegação. Tá? O mercado assim meio que desfigurou nessa palavra coach nos últimos anos. O coach hoje é aquele cara que faz dinâmicas, né? Assim, palestra de autoajuda. Esqueçam disso, tá? Esqueçam disso. O coach, ele é um cara que tem um nível técnico e metodológico alto. O coach, ele não é um gerente de projeto. Ele não dita ordens. Ele não distribui tarefas e não cobra prazo. Ele atua como uma espécie de facilitador. É tipo um mentor ali dentro do processo de desenvolvimento. É um desenvolvedor mais experiente, tá? Então, a principal responsabilidade dele é garantir que o time ali não sofra ali de nenhuma entropia metodológica, né? Entropia metodológica, assim, é aquela tendência que as equipes têm de abandonar as boas práticas quando o bicho está pegando. Todo mundo começa certinho. Aí de repente todo mundo larga aquilo ali quando a pressão, o prazo aumenta. Então quando o bicho pega, né, o desenvolvedor amador quer parar de parear, quer parar de escrever teste, quer fazer commits grandes sem passar pela esteira. Tá? Então o coach é aquele profissional que intervém, que acalma o time, certo? Que assim, tenta facilitar a vida deles, acalmar de uma forma que eles consigam se mantenham ali dentro das práticas, tá? Vamos aqui seguir em frente. Já está quase acabando. A gente tem um tracker, né? Que esse tracker, ele é o responsável ali. É como se fosse o nosso cientista de dados, tá? Então, o nosso tracker é o cara dos números. Então, no XP a gente não faz gerência de projeto com base no achismo, tá? A gente precisa de algo concreto. Então a gente não pode aceitar a resposta vaga como, olha, acho que o código está quase pronto. A gente precisa de métricas. Então o principal papel do tracker é justamente coletar e analisar essas informações para poder dar visibilidade. Né? Então ele monitora assim, fluxos de capacidade do sistema. Ele imagina coisas como velocidade do time, taxa de defeitos. Aí ele faz aqueles gráficos lá de burn down, burn up. Tá interessante. Então, quando o tracker ele está trabalhando assim,
eu acho interessante porque ele traz um olhar diferente, né? Traz um olhar diferente dentro do contexto. Aí, por fim, a gente tem o nosso cliente, né? É o cara que paga as contas, né? Assim, o cliente, a gente entende como alguém que faz parte, né? Alguém que te apoia ali na construção das histórias de usuário, que vai definir prioridades, né? Que vai executar testes de aceitação, tá? Então, é o cara que está sentado do seu lado, te ajudando, certo? A entender, beleza? E a gente traz aí, por final, essa representação do ciclo de vida, né, do XP. Então, ah, até aqui a gente isolou, né, cada engrenagem do XP, discutiu a filosofia, dos valores, mecânica dos princípios, a disciplina lá das práticas, a responsabilidade de cada papel. Beleza. Só que eh, nada disso funciona de forma isolada. Então esse diagrama aí ele vai representar o ciclo de vida do XP, né? Aquela, aquela visão sistêmica unificada, assim, vendo todos os elementos que orbitam aí, que se alimentam mutuamente. Então eu queria que vocês olhassem aí para esse diagrama não como um processo estático, né, mas como se fosse um mecanismo aí de muitos loops de feedbacks e tal. Então, nós temos ciclos que duram meses, ciclos que duram semanas e microciclos que duram minutos ou duram segundos. Essa aí é a cadência que vai blindar o projeto contra o caos, cara. Contra o caos, tá? Então, vamos tentar rastrear aqui um fluxo. Ah, vamos trazer ali para o contexto do, do Fast Ship, né? Então, no Fast Ship, a gente tem... Tudo vai começar ali num lado mais externo, né? Com o cliente escrevendo com você as HUs, definindo as metas lá no jogo do planejamento. E nesse momento ele cria aquele escopo macro, tá? E esse escopo macro é fatiado em pequenas versões, os small releases, tá? Então, depois eu tenho o loop da interação quando a gente chega para um nível intermediário. Aí o que acontece? O tracker analisa ali os dados de velocidade, o time vai, se reúne e planeja o conteúdo lá de uma interação bem enxuta, né? Com 1 ou 2 semanas. Aí, quando faz isso, o escopo é travado e se estabelece um compromisso com um trabalho certo, de qualidade, tá? Aí nesse loop diário, é um loop de minutos e segundos, é o que a gente entende como uma órbita interna. É onde o código aí vai ganhar vida, é o dia a dia de quem está programando. Então aí é aqui que a gente opera na programação em par, certo? Sim, aplica aqui o design simples, né? A gente escreve aí o código lá com aquela presunção de simplicidade. A gente pode disparar os testes de aceitação, assim, e fazer push várias vezes ao dia. Então, tudo isso é a beleza do processo, tá? É a beleza do processo. Então, enxergando o XP dessa forma, a gente passa a entendê-lo um pouquinho diferente. Beleza, pessoal? Então, a gente vai encerrando, né, a nossa aula por aqui, se estender um pouquinho, 5 minutos só. Então, eu desejo a todos vocês aí bons estudos. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, tá bom? A gente está aqui para explicar a vocês melhor como funciona o XP. Tudo bem?
Então, um grande abraço, bons estudos e até mais.